Felipe, Débora, ouvinte querido, ouvinte querida. Vamos imaginar que você resolva sair para comer uma pizza, um churrasco, um baião de dois, muqueca, feijoada, hambúrguer, não importa, qualquer coisa. Você vai sair para comer. Aí num aplicativo qualquer, ou numa publicação qualquer, você escutou que na rua tal, que eu não sei qual é, tem 2 restaurantes oferecendo aquele prato que você quer. Aí você pega o ônibus, pega o seu carro, pega sua bike, sua moto, desce, se tiver de ônibus naquela rua, para, se for dos outros veículos, tá, blá, e tem os 2 restaurantes. Os 2 um do lado do outro, donos diferentes. Aí eles oferecem o prato que você quer comer, que é o prato principal deles. E aí, e você só foi para aquela rua por causa disso, porque tinha 2, você fala, lá eu escolho. Com um detalhe, um dos restaurantes está cheio, tem até fila de espera. O outro, vazio. Você fala, opa, o que você pode concluir? Primeira conclusão possível, as pessoas são tolas. Elas deveriam comer no restaurante vazio, que oferece o mesmo prato, em vez de ficar na fila, ficar esperando, o garçom atrasa, tem gente demais, tá? As pessoas são tolas. A segunda conclusão que você pode tirar é a seguinte, bom, as pessoas entendem que o restaurante que está cheio vale a pena mesmo estando cheio, até porque está cheio, e que o vazio, até porque está vazio, não vale a pena. É uma conclusão. E a terceira conclusão é a seguinte, eu não quero saber o que as pessoas pensam, eu vou escolher o meu restaurante sem me deixar influenciar. Deve ter outras alternativas, mas vamos ficar nessas 3 aqui. As 2 primeiras levam em conta o que as pessoas pensam, seja para seguir, seja para desafiar. E a terceira, você escolhe. Você é livre para decidir sempre, usando qualquer critério. Você pode, inclusive, puxar teu celular, pesquisar mais sobre os restaurantes. Você não tem obrigação de se guiar pelo que as pessoas fazem ou deixam de fazer, mas a presença das pessoas ali é uma informação relevante. A opinião pública sugere que vale a pena ir num deles, a não ser que você entenda que a opinião pública é tola, o que te libera para não seguir. Bom, agora imagina se houvesse uma lei obrigando colocar um vidro escuro ou uma cortina na frente dos restaurantes. E que a fila, no caso do restaurante que tem fila, tivesse que ficar atrás de um tapume para ninguém ver. Então você ia chegar na rua e você ia ver 2 restaurantes iguais. Um com nome, outro com outro nome. E você não poderia usar a informação sobre o que as pessoas fazem como referência para tomar a sua decisão, se é que você quer tomar a decisão com base no que elas fazem. De fora, os 2 restaurantes pareceriam iguais e você não poderia usar essa informação. É justo. O dono do restaurante cheio sabe que o restaurante dele está cheio. O dono do restaurante vazio sabe que o restaurante dele está vazio, mas você não pode saber. Adivinha qual dos 2 donos de restaurante adoraria uma proposição desta? O dono do restaurante cheio ou o dono do restaurante vazio? Né? Aquele que é querido da opinião pública ou aquele que é ignorado pela opinião pública? Então, quando tem eleição, essa conversa volta, só que o que está em discussão não são os restaurantes, não são as filas, são os institutos de pesquisa. Os institutos de pesquisa sempre entram no centro da discussão porque eles fazem uma coisa muito chata para os políticos. Eles tiram dos políticos o direito de mentir sobre a posição deles na preferência do eleitor. Não que eles, por causa disso, parem de mentir, né? Vamos combinar. Eles podem mentir em torno das promessas que eles dizem que vão cumprir, mas não vão. Eles podem mentir dizendo que vão investir aqui e ali, mas não vão. Tudo bem, não tem uma forma de impedir que eles mintam. Até porque você teria que caçar a palavra deles para que eles não mentissem. Porque a mesma palavra, a mesma voz que mente também fala a verdade. E a palavra deles, ainda que muitos mintam, tem que ser preservada como o tesouro da democracia. Mas a pesquisa vai lá e diz o seguinte, quando ela sai. O candidato A está na frente. O restaurante A está cheio. O B fica doido. O C enfurece. O D achava que ia para o segundo turno, dizia que ia para o segundo turno. E aí?
Aí quem fica feliz é o que está na frente, mas que também pode ficar bravo, porque de repente no dia da eleição ele não fica em primeiro. Bom, é a mesma história do restaurante. Veja o que propôs o presidente, veja o que disse o presidente da República ontem, o presidente Jair Bolsonaro. Lógico que deve ter um instituto bom no Brasil, deve ter. Mas, como regra, parece que é um grande negócio, porque conduz a pesquisa. Por exemplo, vai que você aparece com 1% das intenções de voto. Ele estava ao lado de um político que tinha 4%. Ou seja, não tem a menor chance. Ninguém tem vontade de votar em você. Quem quer votar, muita gente não vai votar mais. Então a pesquisa é uma arma política para quem tem recurso e para quem tem, através. Porque a pesquisa é paga, comprar pesquisa é manipular números. Olha o raciocínio maravilhoso. Qual é a solução, então? Né? Fico me perguntando. A pesquisa tem todos esses defeitos, né, que o presidente disse. Qual é a solução? Proibir a pesquisa? Faz sentido? Todas as campanhas fazem pesquisa. Todas fazem pesquisa qualitativa, quantitativa. Qualitativa é aquela que reúne numa sala um grupo de pessoas, em geral de mesmo corte social, gênero, posição ideológica e tal, para saber o que elas acham. Às vezes você escolhe um grupo que não gosta de você, candidato. Às vezes você escolhe um grupo dos seus apoiadores, mas você quer discutir temas específicos. E a quantitativa é essa que a gente ouve, saem ouvindo de baseada a sociedade, para saber, esse aqui tem tantos por cento, que lá tem tantos por cento e tal. Então os candidatos fazem pesquisa. O Palácio do Planalto faz pesquisa o tempo inteiro, tem contrato para isso. Então eles querem saber, mas eles não querem que as pessoas saibam. Olha que legal. Eles querem controlar o discurso, mas não querem que as pessoas sigam por um indicador qualquer. Por quê? Porque eles querem controlar o discurso. Eles entendem o quê? Que a opinião pública é massa de manobra? Se sai um dado dizendo que alguém tem 1%, esse alguém não vai ser votado nunca. A sociedade sabe o que quer e sabe o que não quer. E tem o direito de ter a informação para decidir. Se o cara tem 1%, se o cara não tem 1%. Em qualquer país democrático tem um interesse sobre isso. E as críticas mais comuns na pesquisa são ou que elas induzem o resultado, que é essa que o presidente Bolsonaro fez agora, ou que elas erram demais, que ele também já fez. Bom, aí vamos lá. Nós já falamos disso aqui em outras eleições, mas fica difícil imaginar que uma pesquisa pode cometer os dois erros, que se anulam. Porque se elas erram demais, elas não influenciam. Porque elas apontam que alguém está com 15, o outro está com 10, e elas erram. Então, não influenciou nada. E se elas influenciam mesmo, e os números acabam induzindo as pessoas a votar nesse e naquele candidato, elas deveriam acertar mais do que acertam. Como é que elas podem ter os dois erros que se anulam? Os responsáveis pelas pesquisas já não aguentam mais repetir que a ferramenta é como um termômetro. Não dá para você fazer medicina com o termômetro, mas não dá para você fazer medicina sem o termômetro. Você não pode escorar tudo no termômetro, mas também não pode deixar de ver a temperatura das pessoas. Porque o eleitor muda, o cenário muda. A pesquisa é uma fotografia, tá lá passando um filme. Pá, aí você tira uma fotografia e olha que interessante. Vamos imaginar que você vai entrevistar 1000 pessoas. Você entrevista 250 na segunda, 250 na terça, 250 na quarta, 250 na quinta. Ou que seja, 500 na segunda, 500 na terça. Na segunda acontece um negócio. Por exemplo, a Anvisa interrompe a pesquisa da Coronavac. 500 pessoas recebem essa informação e respondem sobre esse impacto. No dia seguinte, a Anvisa libera a pesquisa. As outras 500 respondem com base nessa nova informação. Isso vai interferir na resposta das primeiras 500? Não. E na do segundo grupo? Vai. Logo, o resultado não traduz a realidade? Não, traduz a realidade da data em que a pesquisa foi feita. Dá para fazer tudo de uma hora e soltar tudo de uma vez? Dá. Mas e no dia seguinte, quando a Anvisa libera a posição das pessoas que no dia anterior, na pesquisa divulgada, diziam algo que favorecia esse ou aquele candidato, impactados por essa informação. No dia seguinte eles não mudaram de opinião? Mudaram. Podem ter mudado. Uma parte pode ter mudado. Quanto? Não sei. Então, pesquisa tem que fazer sempre, mas ela não tem o poder de fazer
uma leitura sobre o futuro. Ela faz uma leitura do presente, partindo do princípio seguinte, que é um fato impossível. Se a eleição fosse hoje, a eleição não é hoje. O eleitor muda, o cenário muda. E isso é preciso ficar claro sempre. E olha só, tanto muda que no começo de 1989, a Federação das Indústrias de São Paulo fez uma pesquisa e disse o seguinte: a sociedade tem uma inclinação clara por uma candidatura de centro-esquerda. Em 1989, o presidente eleito foi Fernando Collor, que era um candidato de direita. Começo de 89. No final de 89, a sociedade votou no Collor. Por quê? Porque, em teoria, eles queriam um cara cujas características, pela descrição, parecia ser um cara de centro-esquerda. E, no entanto, deu Collor. O Lula estava na frente em 1994 e a campanha do Fernando Henrique foi descrita como obra de ficção. Ganhou. Nos primeiros levantamentos de 2002, quem estava em primeiro lugar, aliás, em segundo lugar, era Rosiana Sarney, filha do José Sarney. Nem candidata foi. No início de 2010, José Serra parecia ter chances reais de vitória contra o Lula. Aliás, contra a Dilma. Foi derrotado pela Dilma. Os institutos, eles lidam com hipóteses. As pesquisas simulam a realidade e a divulgação serve para, de forma democrática, dar para a sociedade um indicador a mais. Um indicador a mais. Nada que se pretenda dirigir as pessoas. Só quem